Bom, olá pessoal, então voltando, né, a nossa terceira aula aí sobre pressão, né? A gente falou então primeiro sobre densidade ou massa específica. Na segunda aula a gente falou então de pressão, né, a relação do que seria a pressão, né? A gente viu que é força sobre área. Então, para finalizar então essa primeira parte de hidrostática, né, a gente vai ver então o que seria a pressão atmosférica. Bom, então a pressão atmosférica é uma pressão composta, né, por gases, né, então camada de gás, vamos dizer assim, que envolve todo esse planeta, né, o nosso planeta de modo geral. Essa camada de gases, né, ela é dividida, por exemplo, em exosfera, termosfera, mesosfera, né, estratosfera e protosfera. E, né, a soma dessas camadas, né, vai ter uma altitude aproximada aí de 1000 km, então de uma extremidade à outra. A composição média, né, desses gases, né, a gente já conhece, é novidade para a gente, trabalha aí entre aproximadamente 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e aproximadamente 1%, né, de outros, né, que a gente fala outros gases. Entre esses outros gases, né, está composto então o gás carbônico, CO2, né, argônio, né, de modo geral, né, de preferência aqui o maior teor é CO2 e argônio. E aí, né, um valor bem ínfimo, vamos dizer assim, né, criptônio, xenônio, né, até vapor de água se for o caso aí. A gente tem observação, né, então os gases são matéria, né, e se é matéria, então eles compõem lá, são compostos, por exemplo, por massa, né, e estarão sujeitos à ação da gravidade. Então, estando sujeito à ação da gravidade, toda essa massa, né, que compõe a matéria, vai gerar um peso, a força-peso que a gente viu lá na segunda lei de Newton. Então, daqui, dá um exemplo. Esse peso, né, gerado por esses gases, né, da atmosfera, eles agem sobre todos os corpos que estão na superfície desse planeta, né, exemplo nós, os animais, né, entre outros aí. E não percebemos essa pressão, né, gerada, vamos dizer assim, né, porque a força dividida pela área vai gerar uma certa pressão. A gente não percebe essa pressão, não sente essa pressão justamente por causa do equilíbrio, né, da pressão interna com a nossa pressão interna, né, pela pressão externa. Então, como tem um equilíbrio dessa pressão externa com a nossa pressão interna, justamente por causa da respiração, a gente não sente todo esse peso gerado por essa camada de gases. Então, ainda bem, né, porque se não tivesse, se não existisse esse equilíbrio, a gente seria esmagado que nem uma formiguinha, essa é a verdade. Então, toda essa massa de gases gera um peso enorme, né? Podemos colocar até em toneladas, assim. A atmosfera é composta por diversas camadas, a gente viu, né, no slide anterior. As mais densas são as mais próximas da superfície. Então, as que estão mais próximas da superfície são as mais densas, mais pesadas, né? Justamente porque são as que são mais compostas pelo maior volume de gás aqui. Então, como a gente sabe que tem a ação da gravidade, que vai pegar toda essa massa e vai conduzir ao centro da Terra, né? Não vai chegar lá, lógico, ela vai chegar na parte mais baixa, que é a parte litorânea. Então, no litoral, toda essa massa de gás, ela é acumulada, ela teoricamente é composta, ela é concentrada ali. Então a gente entende que ali a pressão vai ser uma pressão que a gente chama de pressão máxima, né? Ali o valor da minha pressão seria um valor de pressão máxima, né? A gente pode até entender como uma pressão absoluta também, né? O que seria uma pressão absoluta? Seria a soma da pressão atmosférica mais a pressão que a gente chama de efetiva ou manométrica. Como aqui a gente está num local aberto, né? A gente não tem, por exemplo, uma pressão efetiva, né? Não tem uma pressão manométrica. Então seria só o valor da pressão atmosférica mais zero, vamos dizer assim. Então a gente sabe que a pressão é máxima, mas também nesse caso a gente pode entender como pressão absoluta aí. E à medida que a gente vai subindo, né, a gente vai perceber que à medida que essa altitude aqui aumenta, né, essa massa gasosa aqui vai diminuindo. E a gente chama isso de ar rarefeito. Então o ar está rarefeito, por exemplo. Na verdade o que está acontecendo é que a concentração aqui, né, dos gases está diminuindo, principalmente a concentração de oxigênio, né? Então, isso algumas pessoas, dependendo da altura, vai ter aí dificuldade de respiração e por aí vai, justamente por causa da concentração de oxigênio que vai diminuindo aí. Bom, um exemplo bastante prático, né, e diário, assim, né, comum, né, do dia a dia,
é justamente essa diferença de pressão. Onde que a gente sente isso, a gente percebe isso? Quando a gente migra, né, aqui da capital para o litoral, por exemplo. Então, quando a gente vai para a praia, né, a gente acaba sentindo esse diferencial de pressão. Então, quando a gente está em casa, né, vamos entender aqui na capital, a gente entende que a pressão externa é igual à pressão interna. Então, né, essa membrana aqui do meu tímpano, ela não tem diferença, ela não sofre um diferencial de pressão, então ela está estável aqui. Então, eu não tenho teoricamente problema nenhum, vamos dizer assim. À medida que eu começo a descer para o mar, o sentido ao mar, né, sentido ao litoral, essa pressão aqui externa ela acaba ficando maior do que a pressão interna, que é o que está acontecendo aqui. Então a pressão externa acaba ficando maior do que a pressão interna. E isso vai empurrar meu tímpano, vai forçar essa membrana do tímpano. E em alguns casos, né, no caso por exemplo, eu tenho bastante sensibilidade a essa membrana, então eu sinto bastante dor, né, quando tem essa variação de pressão aqui. Né? Tem gente que não sente dor, mas sei lá, sei lá, um sentido de estar ficando surdo, né? Ou perdendo o sentido da audição, assim, né? Na verdade, como tá mexendo com essa parte do órgão aqui responsável pela audição, né? Então você acaba perdendo um pouco essa sensibilidade aí. Oposto a isso é quando a gente sai do litoral e volta, por exemplo, para a capital, né? Então a pressão externa aqui agora é menor, né, do que a pressão interna. Então a pressão interna se igualou, né? Lá embaixo ela vai se igualar lá à pressão atmosférica, ao nível do mar. À medida que eu vou subindo, como a gente viu que essa pressão vai diminuindo, então a pressão interna está maior do que a externa. E aí isso força, né, meu tímpano, que é a membrana do tímpano, no sentido oposto. Então se aqui ela era forçada para dentro, aqui ela está sendo forçada para fora. E essa variação de pressão pode causar em algumas pessoas, o que eu falei, dor, por exemplo, ou aquela sensação de, né, sei lá, de surdez, vamos dizer assim, beleza? Então esse é o fenômeno físico que acontece quando a gente tem essa diferença de pressão aí. Bom, como é que foi, né, encontrada essa medida? Como é que, né, surgiu essa medida, né, de pressão? Essa medida surgiu por meio do evangelista Torricelli, né, era um cientista lá da época de 1643, mais ou menos, né? Ele trabalhou junto com Galileu Galilei, era trutão os dois, vamos dizer assim, e eles faziam vários experimentos juntos, né, na época. E aí, um dos experimentos aqui que Torricelli fez foi justamente pegar um tubo de ensaio e encher com mercúrio, é um metal líquido, né? Então justamente facilita, né, o manuseio, por exemplo, do metal. Ele passou a régua aqui, né? Encheu e passou a régua no tubo de ensaio, fechou a extremidade e colocou isso numa bacia cheia de mercúrio, né? E aí quando ele tira a mão, por exemplo, da extremidade, ele percebeu o quê? Que o nível aqui, né, do tubo de ensaio, de mercúrio dentro do tubo de ensaio, ficou em 76 centímetros. Ele percebeu o quê? Que essa parte interna, né, ficou vazia, a gente chama de vácuo, né, seria ausência de massa, e a pressão externa, a pressão atmosférica, né, ajudou a manter esse líquido aqui em equilíbrio em 76 centímetros. E aí com isso ele deduziu o quê? Ele concluiu, na verdade, que ao nível do mar, o experimento foi feito ao nível do mar, a pressão atmosférica equivale a 76 centímetros de mercúrio, né, que aí a gente pode também converter para milímetros de mercúrio, que é o mais comum de ser visto aí, que é justamente o que ele está falando aqui. Então o valor, né, estabelecido é 76 centímetros, né? Torricelli definiu o nome como atmosfera, então um ATM ou uma atmosfera vai ser igual a 76 centímetros de Hg ou 760 milímetros de Hg. Outros experimentos, né, posteriores ao dele, né, foi usado água, né, por exemplo, em vez de mercúrio, até porque o mercúrio ele é tóxico, né, bastante tóxico inclusive, então tem até convenções aí que foram feitas para banir o uso de mercúrio, né? Eu acho que é 2020, 2021, né? Tem lá uma convenção que fala que o mercúrio vai sair de uso, vamos dizer assim, né? Vai ser banido, né? Banido no sentido de proibido, né, o seu manuseio de modo geral, justamente por ser bastante tóxico. E aí então foi feito com água, e olha só, ele acabou gerando aqui uma coluna de água de 10,33 metros. Né, que a gente entende, né? Se a gente for fazer a densidade relativa entre o mercúrio e a água, a gente percebe o quê? Que o mercúrio ele é quase 14 vezes, ou aproximadamente 14 vezes mais pesado que a água.
Por isso que Torricelli, na época dele, ele fez com mercúrio. Então, 1 metro, né, um tubo com 1 metro, era possível fazer o experimento. Se ele fosse fazer com água, ele precisaria de um tubo de mais de 10 metros, né, por exemplo, 11 metros, né, para ele ter essa medição, conseguir fazer a medição. O equipamento desenvolvido aqui por Torricelli é o que a gente conhece como barômetro, então ele é utilizado até hoje, né, nos dias de hoje, e ele justamente é usado para medir a pressão atmosférica. Então o barômetro, né, o medidor, aí, o equipamento que mede o valor aí da pressão atmosférica. No sistema internacional, então a gente viu que um ATM vai ser igual a 101.325 Pascal, ou, né, simplificando isso, aproximadamente 10 a quinta Pascal. Então um ATM é igual a 10 a quinta Pascal, que vai ser igual a 10,33 metros de coluna de água, ou 760 milímetros de Hg, se for o caso aí. Bom, a gente viu que a pressão atmosférica é composta pelos gases, né, com aquele vário conjunto de gases. A gente viu que é direcionado justamente a parte litorânea, então isso, né, confirma para a gente, né, que a pressão atmosférica ela não é constante em todas as regiões, né? Então, à medida que a altitude, né, varia, né, essa pressão também varia. Então, se a altitude aumenta, a pressão tende a diminuir, seria lá inversamente proporcional. Então, à medida que eu vou subindo, né, vai aumentando essa altitude, a pressão aqui ela vai diminuindo, que a gente, né, conhece isso como o ar, né, o ar rarefeito, o ar está ficando mais rarefeito. E aí isso mostra pra gente, né, ou até explica pra gente por que alguns jogadores, principalmente aqui do Brasil, né, vão jogar, por exemplo, em outros países, né, Bolívia, por exemplo, lugares mais altos, e eles começam a ter, por exemplo, problema de respiração. Na verdade, a gente está acostumado com uma certa concentração de oxigênio aqui, né, bastante alto, justamente porque o oxigênio compõe esses gases 21%. À medida que a gente vai subindo, né, pegando esses locais mais altos, essa concentração de oxigênio diminui. E aí a gente tem essa defasagem aí na respiração. Então tem alguns jogadores que até, né, acabam passando mal, aí precisam de cilindro de ar comprimido. E às vezes tem que chegar, né, dias antes dos jogos, passar a adaptar o meio também, né, do local que eles estão lá, com um ar um pouco mais limitado em oxigênio, assim. Então o jogador chega, né, ele faz o treino dele, acaba se adaptando ao local que ele está, para ele não ter tanto problema assim na parte respiratória. Bom, então baseado no que a gente viu anteriormente, à medida que a gente sobe, né, à medida que aumenta a temperatura, a gente vê que diminui a pressão. E aí tem uma relação que fala que a cada 100 metros, né, de altitude, a pressão atmosférica ela diminui 9 milímetros de Hg. Então o zero para a gente aqui é a pressão atmosférica, né? O zero aqui, na verdade, o 760 milímetros de Hg que a gente viu, que é uma atmosfera, é o 0 metros para a gente, que é o nível do mar. À medida que a gente vai saindo do nível do mar e subindo, essa pressão tende a ir diminuindo, né, conforme a altura que a gente se encontra aí. Então, só para a gente reforçar, a pressão atmosférica máxima vai ser o nível do mar, né? E aí eu posso considerar também pressão absoluta nesse caso, porque a pressão efetiva é zero. Então a pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a pressão efetiva, ou manométrica. Nesse caso a pressão efetiva ou manométrica é zero, então eu só tenho a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica máxima pode ser para mim também a pressão absoluta, mas o mais comum é a pressão atmosférica máxima. Bom, um exemplo, né, para a gente relacionar os termos que a gente viu anteriormente. Qual é o valor da pressão atmosférica em uma altitude de 500 metros? Então a relação a gente viu, 100 metros a cada 100 metros 9 milímetros de Hg, 500 metros x. Né? Então jogando aqui na formulinha, né, regra de 3 aqui, a gente vai achar o valor de 45 milímetros de Hg. Então se 100 metros corresponde a 9 milímetros, 500 metros corresponde a 45 milímetros. Né? Então a gente vai pegar a pressão máxima, vamos dizer assim, ao nível do mar, menos a pressão, né, que se perdeu à medida que a gente foi subindo. Então a pressão que se encontra naquele local de 500 metros acima do nível do mar vai ser de 715 milímetros de Hg. Esse é o cálculo bem simples, assim, bem tranquilo. Outro exemplo, né, que seria o contrário do anterior. Um barômetro, né, o instrumento que mede pressão atmosférica, acusa uma pressão de 705 milímetros de Hg em um determinado local. Né? E aí a gente quer saber qual que é a altura, né, que se encontra esse local. Então, que local é esse? Qual que é a altura ao nível do mar? Né? Vamos dizer assim. Então,
A relação é essa, né? A gente viu que a pressão máxima é 660 menos a pressão que a gente quer, então seria essa relação, né? Seria essa diferença de pressão. A gente viu que a diferença de pressão aqui é de 55 mm de Hg, beleza? E a referência que a gente tem, né, em metros é essa, a cada 100 metros 9 mm. A gente perdeu 55 mm, então vai ser x metros, né? A gente consegue achar, por exemplo, então relacionando aqui a linha de 3, a altura, né, que essa pessoa se encontra, né, o local, por exemplo, que o exercício pede. Então está acima do mar aí, próximo de 611 metros, né? É isso. Mais alguma coisa? É isso. Então, à medida que vai subindo, vai ficando mais, né, rarefeito o ar, né? A concentração de oxigênio e nitrogênio dos gases vão diminuindo, essa é a verdade. Bom, aqui eu deixei uns exemplos, ou uns exercícios no caso, né, gente? Desculpa. Para vocês fazerem, bem tranquilo, bem fácil de resolver, beleza? Então tá aqui, bem tranquilo, beleza? E com isso a gente finaliza, né, a nossa terceira aula de hidrostática, beleza? Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.